É com uma grande alegria que eu compartilho esse conhecimento hoje com vocês. O meu nome é Maria Augusta Rufino. Eu tenho alguns canais de comunicação que quem quiser depois conversar, então pode me acompanhar pelo meu Instagram, que é @MariaAugustaRufino, ou no meu LinkedIn, que também é Maria Augusta Rufino. Eu tenho uma página na internet chamada mariaugusta.com.br, onde tem muito material, onde eu compartilho muito conhecimento, tem toda a minha estante de livros, está ali. Então, nisso que você quiser entender, compreender e aprofundar mais o assunto, o canal está sempre aberto e eu fico super à disposição. Quero agradecer o convite da USP por a partir da possibilidade de nós trazermos hoje esperança nesse futuro, né? Então, como que eu vou me reinventar frente a essa crise? Como que eu posso criar um futuro desejado? Diante de tantas situações adversas, eu, como estudante, como que posso pensar, olhar para frente e imaginar que esse futuro é possível, que nós só estamos passando um dado momento? Quando eu tenho conversado e analisado, desde que há 30 dias que eu estou aqui em isolamento físico, porque o social não acontece, nós nunca conversamos tanto, nunca trabalhamos tanto, nunca tivemos tantas possibilidades de resgatar velhos contatos, eu tenho analisado e estudado um ponto muito importante. E aí eu trago e tenho pensado que pessoas estão dizendo que é o pós-normal, que é o novo normal, e aí eu vou trazer uma frase que foi vista em um muro de Madrid, que falava o seguinte: não voltaremos à normalidade porque a normalidade era o nosso problema. Nós estávamos numa situação onde não tínhamos tempo para mais nada, onde a correria era um fato, onde a poluição vivia nos acompanhando, onde o planeta já estava dando situações de esgotamento e nós como um esgotamento físico também. Então, diante desse fato, a reflexão que eu quero trazer hoje aqui para vocês é como podemos ser diferentes frente a esse novo que vai se apresentar. Por mais que estamos passando por grandes dificuldades, eu sempre gosto de lembrar que ainda assim isso não é uma guerra. Uma guerra vem, uma guerra destrói, ela mata com muito mais intensidade e depois dessa hecatombe, tudo está destruído. Imagine se fosse uma grande tsunami ou um grande vulcão que se exploda, a gente sempre fica naquela de destruição também do nosso físico. E agora nós estamos preservados nessa situação com uma oportunidade única de pararmos e nos reinventarmos. Então, esse é um momento de grande reflexão. Eu vou fazer uma exposição inicialmente e vocês têm aí a possibilidade de, pelo chat, mandar as perguntas e ao final nós vamos ter alguns tempos aí para poder trocar ideia, conversar e vocês poderem aprofundar um pouco mais esse assunto e verificar, principalmente, como que eu coloco isso no meu dia a dia, como que eu trago isso para a prática. Afinal, por que eu estudo? Por que eu estou numa universidade de ponta com uma grande referência internacional? E o que eu vou fazer com isso aí depois? Né? Então é a grande questão e que a gente sempre traz. Eu preciso entrar somente numa visão dessa economia, trazer algo que vai me ser lucrativo, ou eu posso entrar mais numa visão da filosofia e da sociologia e entender esse lado mais humano? O que nós precisamos realmente prover e trazer para essa sociedade, a partir de uma comunidade de estudo e de pesquisa, aquilo que nós podemos trazer, esse novo olhar? Tenho muito contato com amigos que são pesquisadores, eu me considero uma pesquisadora, eu dou maior importância à ciência e a fatos que sejam comprovados por pares, diante de tantas fake news, aí quando a gente pode trazer uma pesquisa científica e poder mostrar isso que está acontecendo de uma forma séria, é extremamente animador, né, de trazer essa possibilidade para que a gente possa fazer. Primeiro ponto que nós temos que entender nesse contexto é que nós estamos vivendo um ambiente de complexidade. Quando se está diante de um fato onde tem tantos pontos concatenados, nós não estamos mais no momento linear. Não é? Então, até então temos uma visão, a vida não é linear, né? Eu sempre comento que a nossa vida é beta, nós sempre estamos num estágio de como se estivéssemos usando o Waze, trocando de rota. Eu gosto às vezes de, quando eu podia estar dirigindo, agora eu não faço isso há 30 dias, mas que eu precisava pegar um trecho da qual eu não conhecia, colocar o Waze e dizer, não, eu sei como chegar, mas poder escutar recalculando a rota, né? Então,
constantemente nós estamos recalculando essa rota. Então saímos de uma visão linear, onde ele era mais lento, simples, previsível, né? Imagina quantos e quantos planejamentos estratégicos se fez nas organizações nos últimos anos, imaginando que tudo era dominável, que tudo era factível de eu poder segurar, e de repente vem a vida e diz assim, não, o processo é complexo, ele é volátil, ele é totalmente incerto e duvidoso. Ele está numa visão exponencial. E aí passamos a entender o que é uma fração exponencial, o que vem ser essa equação exponencial. Foi preciso ir para fazer tutoriais no YouTube, a imprensa trazer o que era o modelo exponencial, porque a nossa cabeça não entendia o que era 1 na 2, na 4, na 8, e assim sucessivamente trazendo esse crescimento exponencial. Então, nós estamos vivendo intensivamente essa visão desse crescimento exponencial. Até esse vírus já entra numa visão de muita modernidade, porque ele já vem com uma visão exponencial dos fatos, né? Onde ele não cresce no 1 mais 1 igual a 2, mas ele está sendo na potência. Então, tudo isso potencializa os fatos, e é nesse movimento que nós também temos que trazer isso para a nossa vida, né? Então, de que maneira eu consigo, com esse movimento todo que está acontecendo, entender esse contexto mundial da qual nós estamos passando? E aí eu trago um conceito do Nassim Taleb, de um livro que ele tem, A Lógica do Cisne Negro. Eu já fiz alguns comentários sobre esse texto, e tem muitas pessoas falando que a Covid-19 é um cisne negro, né? O que significa isso daí? Assim como foi o 11 de setembro, que mudou toda a nossa forma de voar, de segurança em voos, e que até então não tinha uma previsibilidade de acontecer, ou como é de repente uma guerra que vem a eclodir, ou um desastre natural que coloca toda uma cidade em questão de horas, assim, derruba uma cidade inteira. Quando a gente está falando de um evento considerado cisne negro, é uma metáfora que ele traz, comentando que quando os primeiros europeus chegaram na Austrália, eles se depararam com cisnes negros, que até então na Europa só conseguiam ver cisne branco. Então, passou a ser uma analogia a um evento imprevisível, fora das nossas expectativas regulares, né? Não existe um precedente histórico para aquilo ali, carrega um impacto extremo, e nós começamos a criar justificativas para essa ocorrência após o fato, tentando tornar explicável e previsível aquilo que não é, né? Então hoje nós começamos a entender, e a gente vê absurdos. Nós estamos falando por uma comunidade de acadêmicos, cientistas, que eu tenho o maior apreço, eu adoro esse ambiente, né? O ambiente que a USP traz. Eu sou de Florianópolis, de uma universidade federal de lá, mas sempre me entusiasma essa visão de que a gente pode trazer essa pesquisa. E quando se está falando dessa normalização dos fatos, nós vamos vendo o surgimento de várias explicações e respostas. Então a gente já escutou absurdos sobre isso daí, achando que é possível nós trazermos uma explicação para aquilo que é inexplicável. E numa analogia, eu trago isso, que também assim é a nossa vida, né? Se eu fosse colocar aqui para vocês fatos extremos que aconteceu comigo, assim, que tinha uma tendência de que ia dar tudo certo, e de repente aquilo desmorona e cai por terra. E o fato de eu hoje morar há 6 anos aqui em São Paulo foi porque absurdamente todos os meus planejamentos deram errado. E por isso eu consegui realizar um sonho muito antigo, que era morar aqui nessa cidade que muito me acolhe, gosto muito de São Paulo e estou muito feliz aqui. Mas por que aconteceu isso? Porque aquilo que eu se eu fosse imaginar o que eu planejava para a minha vida com 18 anos, com 25, deu tudo errado, gente, deu tudo errado. Mas o que é importante disso é entender que essa causalidade, né, não é um evento linear, é exatamente esse caldo que nos traz uma visão nova e nos permite nos modificarmos. Então, a gente sempre comenta, eu gosto muito de falar uma frase que fala que inovar é ter a ousadia e a competência para transformar tudo aquilo que a gente fez até então em algo obsoleto e ultrapassado. É nós termos a capacidade de criar alguma coisa nova e nos autodestruir naquilo ali.
né? Então, com a idade que eu tenho, vocês são muito mais jovens, mas com certeza eu já me autodestruí algumas questões, né? E aí, nesse início, quando eu dou aula em algumas instituições de ensino, no dia 9 de março veio informação. As aulas continuam, professora, mas você vai ter que colocar tudo isso daí em videoaula, em ambiente remoto, vamos utilizar tal ferramenta, e foi aquele desespero que, em questão de uma semana, nós tivemos que nos reformular inteiros e trazer essa informação. E veja o que é essa questão causal que acompanha a nossa vida e que daqui a pouco aquilo que você não considera pode ser daqui a pouco seu cisne negro e fazer uma grande modificação na sua vida. Em dezembro, um colega meu, de uma instituição da qual eu sou professora, me ligou e disse assim, olha, o professor que ia dar um curso sobre gestão do tempo teve um imprevisto e não vai mais poder dar essas aulas, eu confio em você para dar aula. Não era um tema da minha expertise até então, mas como pesquisadora, e porque eu sou muito organizada no tempo, eu sou extremamente organizada, eu sempre brinco que eu estaria muito mais para Londres do que para o modelo brasileiro. Eu disse, não tem problema, eu vou estudar e com toda a experiência que eu tenho de gestão de equipes, eu vou fazer esse curso. O curso foi um sucesso, gabaritei na avaliação, foi magnífico. E o que aconteceu? Isso foi em janeiro. Eu realmente abri um espectro muito grande daquilo que eu já trabalhava com liderança inovadora, com gestão de equipes e essa questão do tempo. Quando chegou no dia 9 de março, em questão de 2 dias eu consegui montar um curso sobre gestão de equipes remotas. Por quê? Porque tinha acontecido um imprevisto de um professor que não podia, que me trouxe um conteúdo que quando aconteceu, as equipes e as empresas tiveram que rapidamente se reposicionar, eu tinha um material pronto e foi muito rápido poder adaptar. Então, essa é a visão da vida. Essa flexibilidade, como que eu me auto-hackeio, como que eu me observo e me torno obsoleto. Então, de que maneira que eu vou verificar o que eu estou fazendo não faz mais sentido e o que essa humanidade precisa hoje que eu tenho uma expertise que eu posso contribuir e fazer um planeta melhor. Entender essa grande nave que todos fazemos partes e que entender que aquilo que eu estou fazendo hoje vai impactar positivamente a vida de milhões de pessoas. De que maneira que a gente traz isso. E aí vem a primeira reflexão. Se você tem uma canetinha e um papel, escrevam aí, como é que eu me auto-hackeio? Como é que eu torno tudo até então que eu vinha fazendo como obsoleto e trago essa nova visão muito mais voltada para uma análise da sociologia e da filosofia do que necessariamente da economia. Nós vemos aí, não vou falar aqui da economia, que não é a minha expertise, mas toda essa visão do neoliberalismo, desse capitalismo que chega numa única análise e de repente a Terra chega e diz assim, gente, não dá mais, esgotou esse modelo. E aí ela mandou vários sinais, que estava falando do aquecimento global, de várias catástrofes que nós tivemos esse ano ainda, não preciso ir muito longe, desde o incêndio na Amazônia, os incêndios que teve na Austrália, e trazer essa visão de grandes enchentes aqui na região leste do Brasil, enfim. Vocês não estão escutando? Então vou mandar pelo ar, que vocês não vão ver, mas vão ter que ficar em casa. E aí nos paramos e começamos a ver. Então, empresas que até então não consideravam um trabalho remoto, em questão de uma semana, 15 dias, teve que colocar todo o seu contingente em casa, a ponto de liberar o computador, a cadeira, o que fosse, acesso à internet, para que não parasse o trabalho. Então, vejam, diante de um fato extremo, eu consigo me auto-hackear e buscar uma solução, mas eu não preciso esperar os cisnes negros da minha vida para poder fazer essa transformação. Você pode parar e refletir se aquilo que você vem fazendo faz sentido, se tem realmente um coração. O Castanheda fala, o que você faz, esse caminho tem um coração? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, se esse caminho tem um coração. Porque se ele tem um coração, gente, nós vamos entender uma coisa que eu já falo há muito tempo. O que é dia útil? Por que inventaram essa coisa do dia útil? O dia útil é uma herança da Revolução Industrial que ainda comenta que nós só éramos úteis de segunda a sexta-feira, como se sábado e domingo não fosse dia útil. E hoje a gente está brincando, olha pessoal, eu estou trabalhando sábado, domingo, feriado, e está tudo bem, porque também se eu quiser parar um dia, numa terça-feira e ver uma série, e eu estou com a minha entrega
assegurada, não tem nenhum problema, né? Então nós passamos a entender qual é esse nosso propósito e qual é a nossa razão de ser. Afinal, por que motivo eu estou nesta terra, neste momento, neste corpo aqui e nesse ambiente para causar uma diferença e poder prover um significado para essa vida, né? Então nós podemos pensar assim, como que eu vou embarcar nessa odisseia de descobrir outras vidas possíveis, sem viajar, sem tomar droga ou sem querer encarar uma bebida, mas pleno, né? Preferencialmente até após um mindfulness, uma meditação profunda, mas entendermos que nós temos muitas vidas possíveis e que nós temos vários papéis, né? Nós somos alunos da USP, somos pesquisadores, eventualmente professores, mas também somos pais, mães, filhos, sobrinhos, tios, de uma série, amigos. Integramos uma instituição que nos paga um salário, uma remuneração por aquilo que a gente faz. Então, a gente acorda com um bando de gente junto. Nós nunca estamos sós, né? Então, nós não podemos considerar que somos uma única coisa, mas nós somos um conjunto de possibilidades e aí nós temos que parar para pensar. Eu trago a primeira reflexão aqui, né? Então, quando éramos criança, todo mundo perguntava: o que você vai ser quando crescer? Então, constantemente perguntamos: o que você vai ser quando crescer? Como se isso fosse possível imaginar, não é? De que maneira que eu vou trazer essa resposta? Mas ainda assim nos faziam muito essa pergunta. E agora eu comento com você: e agora que você é grande, que você cresceu, o que você faz? Por que motivo você está fazendo essa graduação, ou esse mestrado, ou esse doutorado? Primeira reflexão: qual é o meu propósito nessa história? Estou fazendo porque alguém disse que daria dinheiro, porque é uma profissão promissora, porque tem mercado, e aí vem essa mão invisível do mercado contornando tudo. Mas de fora o íntimo, você é adulto agora, que não depende de ninguém. O que você realmente quer? Cresceu, sou grande, sou um adulto, o que eu faço? Não dependo mais da voz de ninguém, é a sua voz interior que tem que brotar, né? Então, eu gosto de resgatar um fato de quando a gente era criança, e aí eu quero trazer, quando você tinha aí entre 7 e 12 anos de idade, e que ficou um pouco esquecido, o que você queria ser naquela ocasião? E que vozes diziam que você não era capaz? Na brincadeira com seus primos, seus irmãos, seus vizinhos, ou na escola, qual era o seu papel nessa brincadeira? Anote isso aí num caderno, numa folha, para que você possa fazer uma reflexão depois, porque aí reside uma grande essência que nós costumamos esquecer, né? Então, lembrar daquilo que eu gostava de fazer, naquilo que tinha uma essência, ali tem uma centelha divina que você tem que resgatar. De que maneira que eu consigo trazer isso para dentro de mim hoje, um adulto que estou fazendo um curso XYZ, que até nem teria nada com aquilo ali. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, com um colega, que eu falo isso já há muitos anos, eu comento isso muito com muita gente, assim, e ele era um engenheiro eletricista totalmente frustrado com a profissão dele. Ele queria ter sido médico, mas o pai não deixou. E aí, como ele dependia daquela estrutura familiar, enfim, ele foi fazer engenharia elétrica para agradar aquele pedido do pai, né? E já adulto, ele já devia ter assim uns 32 anos, quando eu o conheci, nós conversando sobre esse fato, eu disse: puxa, hoje fazer uma medicina não seria viável, mas dentro desse parâmetro, que é cuidar das pessoas, o que é que você pode fazer? E aí nesse papo, um brainstorm, post-it para cá, post-it para lá, ele identificou que poderia fazer acupuntura. Tinha a ver com a parte elétrica, não deixava de ter esses sinais vitais, e era um curso que ele poderia prover cura a partir de um curso de acupuntura. Bom, em síntese, ele foi para a acupuntura, se especializou num grande acupunturista, acabou indo para a Índia para poder aperfeiçoar. Desse processo, ele começou como terapia, acabou fazendo um curso de psicologia, da psicologia ele foi para o mestrado, e hoje ele está na Inglaterra fazendo seu doutorado, trazendo essas duas vertentes. Então, veja bem, é essa possibilidade de juntar, junto com a sua essência e com aquilo que você tem habilidade, como que eu me reciclo, como que eu me reinvento, como que eu me recrio.
Porque às vezes eu não tenho mais tempo de fazer um curso de medicina, mas eu consigo fazer um outro curso que vai curar as pessoas talvez até com muito mais propriedade e muito mais procedência. Né? Daí trago, né? Pelo que você se interessa? Onde é que não tem sábado, não tem domingo, não tem dia de chuva? Lembra quando a gente era criança, que quando tinha piquenique na escola a gente já acordava muito cedo da ansiedade, né? Ou quando tem aquele namorado novo, que a gente fica naquela paixão daquilo que vai sair. Onde é que está o seu interesse? Né? Onde é que você pesquisa? Que temas lhe interessam? Quem é que você segue? Quem é o seu referencial enquanto pesquisador, enquanto um grande professor ou um grande autor? Onde é que vem esse interesse? São esses pequenos fatos que vai trazer aquilo que realmente você gosta e que seja capaz de se reinventar e de se reconhecer nesse problema. Né? Então, entender que problemas tem no seu entorno e que você se sente capaz de resolver. Né? Eu comento assim que quando a gente trabalha com inovação, nós somos apaixonados por problemas, porque em cada problema reside uma possibilidade de uma reinvenção de si mesmo. Quando eu identifico um problema na minha comunidade, no meu entorno, ou dentro de uma organização, ou algum ponto que não está sendo atendido, eu tenho a possibilidade de trazer algo novo e criar uma nova forma de poder trazer e poder resolver isso daí. Evidente que nós temos muitas crenças limitantes, né? A nossa própria educação, o formato como a gente convive com outras pessoas nos trazem uma certa limitação. Então dizer que você somente que tem que ter paixão por tudo, que não pode se reinventar, né? Então eu não preciso ter uma grande paixão. Não, eu posso gostar muito de alguma coisa e conseguir desenvolver aquela habilidade para tal. Né? Eu tenho um caso que aconteceu comigo. Eu já não era muito nova, eu já estava na faixa dos 50 anos, eu tive um problema empresarial que eu tinha que me reinventar, vinha saindo de um casamento de 22 anos, mudando o sobrenome. De repente, se fosse uma carta do tarô, era a torre que despencava inteira, assim. Não ficou nada em pé. E aí eu precisava trazer um outro sobrenome, eu queria fazer uma reformulação, eu já empreendo há muitos anos, e além de professora, sou também empresária, enfim. E aí eu disse, não tem jeito, eu vou ter que fazer um mestrado, porque eu tenho que fazer uma ruptura muito grande. E aí entrei na Universidade Federal de Santa Catarina, fui trabalhar a gestão do conhecimento, que era o curso que mais se adequava à minha realidade, assim. E entrei durante 2 anos, meus orientadores ficavam impressionados, porque diziam, eu vim aqui para me reinventar, vocês não estão entendendo. E eles diziam, não, faz qualquer coisa. Não é qualquer coisa, minha vida não é qualquer coisa. Eu quero um tema novo que vai me trazer essa possibilidade. E realmente daí descobri, quando pouco se falava em modelos de negócio, em design thinking, e a própria forma dessa inovação de serviços, e aí, enfim, aí a minha vida mudou totalmente, de tanto eu procurar, eu consegui entender e tirar aquela crença limitante de uma coisa que se dizia que não tem mais idade para mudar. Né? Quem vem falar isso para mim, eu digo, não, meu amigo, comigo não diz isso não, porque eu fiz mudanças drásticas depois de 50 anos e estou aqui falando com vocês hoje com quase 64 e trazendo uma visão extremamente atual da vida. Né? Então, não tem limites para isso. Né? Traga essa análise, traga essa possibilidade de qualquer tempo é tempo para que a gente possa mudar e fazer aquilo que efetivamente bate no coração. Né? Então, qual é a sua melhor versão? De que maneira você pode trazer hoje um assunto novo ou pegar isso que você vem fazendo e concatenar. Esse caminho que eu estou fazendo realmente tem um sentido? Nos desvincularmos dessa questão que tudo que nós temos que fazer tem que ser algo que vai dar muito lucro, e aí nos pautamos a nossa vida pelo lucro e não pelo propósito. Né? Então, entendendo que essa vida não é linear, nós podemos mudar sempre, a qualquer momento. A vida é beta, recalculando a rota, muda o Waze, troca lá e você pode mudar, e não temos mais nenhum julgamento aqui, porque quando nós entramos no julgamento é que vem o grande sofrimento. Isso é certo, isso é errado, o que é que os outros vão dizer? Eu sempre comento, os outros pagam o teu cartão de crédito, pagam as tuas contas, pagam o teu transporte, ou pagam a tua moradia. Se não paga, meu amigo, você está livre para fazer aquilo que for ético, correto e legal, joga-se para a vida, né?
nós nunca estamos atrasados para nada. Não tem, eu estou atrasado, ou eu estou muito velho, ou eu já não tenho mais tempo. Imagina, eu já estou no final da graduação, eu vou terminar o meu mestrado. Não existe limite. Não, o que foi essa parada estratégica de 30, 40? Não sabemos até quando ficar parado. Se alguém comentasse lá na virada do ano, no Réveillon, dissesse assim, ó, meu amigo, quando chegar lá em março, vai parar todo mundo e nós vamos ficar em casa por 40, 50 dias sem poder botar o nariz na rua, imagina se tá louco, endoidou, não é? Então por quê? Porque não tem previsão e nós não sabemos o que vem pela frente. Então ter essa resiliência, essa plasticidade de conseguir se adaptar a esse novo contexto, no mínimo vai nos trazer tranquilidade e paz de espírito, né? Muita gente na vida não tem uma única paixão somente. Nós não precisamos ter uma única paixão. Ah, eu só gosto daquilo ali. Não, você pode ser músico, você pode ser um exímio professor de matemática e juntar os dois fatos. Como que a matemática reverbera na música? Né? Como que a física reverbera na prática do dia a dia? Tem 1000 facetas. Né? Então a gente pode... Como que a culinária tem a ver com a engenharia? Tudo dá para... Nós estamos todos juntos, não somos uma coisa, não existe uma única versão dos fatos, nós somos muitas versões de nós mesmos. Né? Então o importante é que você pare agora e reflita, né? De que maneira que eu consigo buscar essa vida significativa, da qual eu me desvinculo dos padrões externos que nos impõem um comportamento, mas que traz uma possibilidade dessa reinvenção. Nessa visão do tempo, e que a gente tem comentado tanto esse tempo, o que é o tempo para você? De que maneira esse tempo me pega? Eu gosto muito de trazer uma análise dos gregos, que fala de 2 possibilidades. Eles trabalham o Cronos, que é esse tempo serial, nós temos aqui 45 minutos para falar e depois vamos ter 15 minutos de pergunta, então ele está marcado no relógio, mas tem a dimensão do Kairos. Qual é a dimensão do Kairos? O Kairos é quando você está com o seu namorado, com a sua namorada, está brincando com o seu filho, está fazendo uma viagem maravilhosa que você não vê o tempo passar. Lembra quando a gente fala isso? Nossa, não vi o tempo passar. E você entrou numa dimensão do Kairos, é uma dimensão acima, é quando você pega uma série na televisão, enquanto não chegar no último capítulo você não consegue nem dormir, né? Entrou em Kairos. Né? Então, de que maneira eu consigo fazer a minha vida para viver em Kairos, que eu não consiga, nossa, o dia foi tão bom que eu não vi passar. Nossa, fiz tanta coisa legal hoje, a aula estava tão magnífica que eu não vi passar. Gente, o quê? Meio-dia? O quê? O quê? Já acabou? É assim quando a gente entra em Kairos. Né? Então, entender essa dimensão é um fator para a nossa felicidade. É trazer essa endorfina para o organismo, né? Trazer essa alegria de poder viver e mostrar que vai além simplesmente desse material, desse lado bruto, da qual a gente não consegue nem sempre entender. Né? Porque quando eu entro em Kairos, a vida tem um outro significado para mim. Qual é o seu significado de vida? Ela é maçante? Ela é estressante? Você está sempre reclamando, nada dá certo? Ou você conseguiu entrar num patamar que vai poder identificar que você pode se reformular e entender que essa visão do mundo se modifica? Então eu posso tanto na minha vida ter o tempo medido pelas batidas de um relógio ou ser medido pelas batidas do meu coração. Entender que quando eu estou na batida do coração, e aí tem vários especialistas que já comentam que a gente tem tanto neurônios no cérebro como no coração e no intestino, já foram localizados neurônios, tem um livro Reinventando as Organizações do Laloux, que ele começa o livro falando disso daí, eu não sou cientista para poder assegurar isso, mas a gente lembra do coração, a gente sabe o que é frio na barriga e a gente tem dor de cabeça. Né? Então, nós sabemos identificar esses fatos conosco. Então, de que forma eu consigo entender isso daí e como que eu vou conseguir efetivamente trazer, a partir da minha expertise, a resolução de problemas dessa comunidade. Né? Entendendo que problemas gravitacionais,
a cura da corona não está na minha alçada, ou eu querer mudar a quarentena também não está, mas que classes de problemas, pela minha especialidade hoje, eu consigo resolver, né? Se eu não conseguir acionar, o problema não é seu, isso já é um grande alívio. Está na sua competência poder resolver esse problema? Se não está, meu amigo, então desiste, porque não é da nossa alçada tentar entender essa questão, né? Mas começamos a verificar, então, se aquilo que eu não posso mudar eu vou aceitar, mas aquilo que está na minha capacidade de mudar, e aí vem sempre uma análise que eu gosto de trazer. Nesse processo de que tem um problema para ser resolvido, tem uma especialidade que você tem, de que maneira que eu consigo ligar esses pontos? Puxa, eu sei fazer muito bem isso, como é que eu consigo me reinventar? Então, de que maneira eu tenho hoje especialidades ou eu tenho conhecimento que mesmo diante de um fato eu consiga trazer outras especialidades. Então eu estava vendo, eu tenho procurado muito esses exemplos de pessoas que têm se reinventado nessa quarentena, de que tem uma profissão como ser pedagoga, por exemplo, mas não vinha exercendo porque já tinha aberto uma agência de turismo e ela agora não tem mais como fazer viagens, ela abriu canais na internet para fazer atendimento e mentoria, tutoria com alunos cujos pais não conhecem o conteúdo. Então eu pergunto, quantos de vocês hoje têm especialidade que poderiam estar ajudando uma série de pais que estão com os filhos em casa fazendo tutoria e recebendo por isso? Imagina que uma tutoria dessa, em média, está em 120 e 200 reais. Se você faz 4 tutorias por dia, vezes 20, já vê quanto que já deu, já dá para a gente conseguir conversar. E você não deixou de fazer a sua graduação, não deixou de estudar, de cumprir o seu processo, mas você consegue trazer, identificando qual é uma habilidade específica que você tem com uma necessidade premente que nós estamos vivendo agora, né? Quantas pessoas aí começaram a acompanhar, fazer compras para pessoas idosas que não podiam sair do seu casulo nesse momento, né? Então, vamos começar pelo começo, né? Vamos trazer primeiro gerar ideias, e aí eu sempre recomendo uma parede em branco, pegue post-its, não tem post-it, recorte papel, vai com fita crepe, enfim. Seja criativo também nessa questão. E traga, cada vez que você lembrar de uma expertise sua, de um lado, aquilo que eu sei fazer bem neste momento, isso aí vale para a vida, viu? Não é só nesse momento, não. Dá para a gente conciliar bem as duas funções até que você esteja plenamente trabalhando naquilo que você quer. Então, de um lado, gerar ideias naquilo que eu sei fazer bem. De outro lado, eu começo a identificar problemas. O que tem aqui que estão precisando hoje de atenção nesse momento? Depois que você junta de um lado aquilo que você sabe fazer com quem tem problema, começa a identificar que pessoas estão envolvidas nesse processo. Eu consigo fazer sozinho? Eu dependo de mais alguém? Qual é o perfil que eu quero trabalhar? Eu gosto mais de idoso, eu gosto mais de criança, eu quero trabalhar com atendimento a empresas, enfim. Comece a identificar aquilo que você pode ver e comece a trazer qual é um plano que você pode ter neste momento para poder conseguir se reinventar e trazer possibilidades aí, inclusive de remuneração, nesses períodos mais obscuros, onde a gente teve muitos contratos aí que foram rompidos, trabalhos cancelados, e que talvez tenhamos até perdido o emprego. Mas com certeza você tem algo dentro de você e que tem alguém que precise desse algo. Então eu vejo que trazer esse match, por um lado, que seja profissional e que tenha alguém disposto a pagar por isso, esse é o grande segredo quando eu me reinvento nessa vida e nesse processo, né? Então, nesse fato, comece a prototipar a sua ideia. Então, eu vou começar a criar textos. Olha, eu vi professores que até então nunca tinham dado aula de forma remota, que hoje já estão com um canal no YouTube, ensinando crianças a ter aula, arte e educação à distância. Puxa, eu estou fazendo para a minha escola, mas eu aprendi a editar o vídeo. As pessoas estão gostando e estão pedindo, por que eu não posso criar meu canal aqui no YouTube? E passar até meu próprio, hospedar minhas próprias aulas e trazer uma autoridade para o assunto. Eu tenho um amigo muito querido, o Felipe, ele mora em Goiânia, e ele veio uma vez fazer um curso comigo de modelos de negócio, tal, veio de lá para cá, para São Paulo, e ficamos muito amigos. E o Felipe, ele criou um site, acreditem, que falava assim, eu sei quem faz.
E aí, nesse site, ele pegava provas do Enem e respondia todas as questões de matemática e física. Ele é um exímio matemático, e ele respondia tudo aquilo ali e jogava gratuitamente naquele formato para os alunos, né? Então, na cidade dele tinha um cursinho que era extremamente rigoroso e que gostava, assim, numa visão muito antiga de que as pessoas não passassem nas provas, né? E o Felipe conseguia as provas e fazia aquilo ali tudo e jogava gratuitamente. Eu sei que foi tão grande o impacto naquela cidade que ele morava que esse tipo de exigência acabou deixando de existir, né? Porque ele passou a ensinar. Daí ele assim, bom, como que eu crio agora alguma coisa para mim, Guta? E aí eu disse, olha, começa a criar, sai da tua cidade. O que é que nós temos hoje? O que é exponencial? A tecnologia. Passa isso por uma plataforma e comece a gravar muitos vídeos. Eu sei que hoje ele tem mais de 1000 soluções de problemas no YouTube, né? Então, vocês sabem, quando você tem muitos views, essa plataforma começa a te monetizar, e ele já está sendo monetizado por propagandas que entram dentro do site dele. Ele está lá fazendo o que ele gosta, num cavalete com flipchart, um canetão, e é exatamente isso. E ele está lá resolvendo problemas, ajudando uma série de alunos que não conseguem resolver esses problemas cabeludos, que eu não faço nem questão de aprender, mas ele está conseguindo trazer uma monetização para esse processo, né? Então, para que a gente possa entender, né? Então, como que eu vou me aproximar desse futuro, como é que eu vejo esse processo para a minha vida, como é que eu vou fazer boas escolhas, né? Então, entender qual é o valor que você gera com esse seu trabalho, né? Aquela pessoa que quando resolveu, que não dava mais para fazer uma medicina, mas que poderia resolver a vida e a doença das pessoas pela acupuntura, ou quando eu vejo que eu não preciso mais ser um engenheiro, mas eu posso ajudar os alunos a responderem problemas de matemática, gera um valor. Você ajuda efetivamente a resolver a vida de alguém, né? Você traz essa análise, você consegue entender que você sempre terá um lado muito positivo e tem alguém esperando esse seu apoio, né? Então, conseguir abrir para esse novo, trazer essa possibilidade é muito legal. Eu gosto muito de fazer uma pergunta, né? Como é que você sabe quando sabe que não sabe? Né? Como é que você vai entender que aquilo ali eu ainda não sei? Como é que é esse seu lado que está lá meio escondido e que eu ainda não despertei, né? Então esse é o momento da gente trazer isso, pessoal. Sabe como é que a gente faz isso? Com canetinha, com post-it na parede, com muito brainstorm, conversando com os amigos, fazendo enquete, o que é que você acha que eu sei fazer muito bem, e você vai se surpreender com esses fatos, né? Então, crie opções e escolhas, né? Tem essa possibilidade de escolhas nesse momento, nos traz uma segurança muito forte. Reduz a sua lista pelo menos até 5 opções e vai testando, né, para poder prototipar, escutar seu coração, ver aquilo que dá melhor resultado, e faça um movimento para seguir em frente, porque nesse momento não adianta só pensar. Mande um WhatsApp, converse com alguém, crie uma página específica numa rede social da qual você vai somente conversar sobre aquele assunto e vá pedindo a opinião das pessoas para poder trazer essa análise. É muito importante a gente ampliar essa visão periférica e observar o que está no nosso entorno. O nosso entorno diz muitas coisas, né? Então, entender um fato, né? O Taleb já fala nesse livro dele, A Lógica do Cisne Negro, que é muito bom a gente sair das estatísticas, desligar a televisão, entrar numa outra energia para que possa emergir e essas informações cheguem a você de uma forma muito plena, muito bonita, né? Entendendo que a gente pode fazer boas escolhas e a gente consegue fazer isso daí. Nós conseguimos entender que essas escolhas só dependem da gente, né? Na medida em que eu consigo identificar qual é esse meu propósito, né? Quem eu sou, que eu gero empatia com o outro, que eu vou conseguir compreender o que eu quero para a minha vida. Num sentido agora, pessoal, que não tem ninguém mais determinando o que você quer. Só depende de você escutar esse seu coração. Que legado eu quero deixar? Como que eu quero ser lembrado? Que valor eu vou poder resgatar desse projeto? O que as pessoas esperam ou que eu possa, que eu, pela minha condição eu consigo ajudar? Então, quando a gente traz essa análise, eu vou conseguindo identificar que esse meu propósito é o que me move diariamente. E aí, se você tem essa canetinha aí do lado, escreva como dever de casa aí. Qual é o meu propósito de vida?
quais são as suas motivações, que atividades você gosta de fazer, como que você gosta de ajudar as pessoas, quem são essas pessoas. Aí está a sua centelha divina. Aí está aquilo que não tem sábado e não tem domingo e você vai deixar de ter dia útil, porque todos os dias são muito relevantes. Né? Entender que é aí que está. Né? Aristóteles já comentava que onde eu tenho talento e aquilo que eu tenho paixão e onde eu consigo contribuir, aí está o meu verdadeiro propósito. Né? Então, conseguir essa esquina, onde de um lado aquilo que eu efetivamente... Meu Deus, parece que eu estou brincando, né? Então, quando eu me vejo assim falando aqui com vocês, ou quando eu me vejo, quando eu era criança e resgatando essa coisa da infância, meu pai era professor universitário, ele tinha muito atendimento, então nós tínhamos na nossa casa um escritório, que era no contexto da casa, mas ele tinha uma porta separada. Eu adorava aquele escritório dele, né? Então, quando tinha brincadeiras, é muito interessante, né? Porque a minha família acabou a maioria sendo professores e isso está muito na nossa essência. Eu nunca me imaginei, né? Eu fui tanto tempo só da área empresarial e de repente, quando eu fiz a minha defesa, o pessoal disse, vai dar aula. Eu disse, é verdade, vou dar aula. E aí me vejo hoje que o meu propósito é compartilhar conhecimento, né? E na verdade eu sempre fiz isso, assim, então como que eu compartilho esse conhecimento? Então, quando a gente descobre isso que é genuíno, todo dia é um dia de muita alegria, você está lendo um texto, você está pensando como que vai poder ajudar alguém, né? Então, algumas dicas aí para você anotar e na sequência a gente já vai passar para as perguntas, né? Mas então para a gente poder conversar. Então pense nas ocasiões em que você se sentiu realizado. Né? Por que isso foi bom? Quais eram os sentimentos que você tinha naquele momento? Assim? Gente, aquele dia foi muito especial. Eu fui fazer aquele trabalho, foi magnífico. Relembre esses momentos, né? Traga isso para você, para a sua consciência. Quem é que você admira? Por que você admira? Que palavras representam essa pessoa? Que momentos da vida ela falou alguma coisa que te inspirou? Né? Então, o que é que ela te traz como referência? E depois, como que pelos seus talentos você consegue ajudar essa comunidade, esse seu entorno que hoje você faz parte, né? Então, como que são os seus amigos, onde que você põe essa sua energia, de que maneira que a gente pode trazer por uma análise maior, né? Então, eu tenho determinadas skills, determinadas habilidades, determinados conhecimentos e tenho aqui funções das quais eu posso executar e ajudar a vida das pessoas, né? Então, nesse aspecto, traga isso para que você possa entender. E aí a gente passa a ver que nós hoje fazemos parte de uma categoria daquilo que a gente chama pessoas impact driven, né? Pessoas pautadas pelo impacto social. Então nós não trabalhamos só por uma causa de um acionista ou de um lucro de alguém, mas nós queremos trabalhar para o bem da sociedade, né? Então essa é uma geração que vai mudar o seu conceito e nós estamos numa grande oportunidade de desenharmos um novo patamar sociológico dessa sociedade humana organizada, da qual nós vamos começar a ter muito mais resiliência, muito mais empatia, muito mais pensar no outro, e não só aquele corre, de gerar riqueza que agora a gente não pode nem usar. Né? Se pensou em tantos, está sobrando petróleo no mundo, e se fez tantas guerras por causa desse petróleo. Né? Então eu finalizo com uma frase do Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, que fala que o luxo do futuro será o luxo do amor por aquilo que fazemos. Então, é nesse sentido de entender o outro, de trazer um processo de servir e entender que aquilo que eu sei fazer bem feito, eu consigo me ressignificar, me reinventar e trazer, às vezes, até uma nova descoberta, é aquilo que nos move, é aquilo que faz pular cedo da cama, é aquilo que não interessa se eu estou preso em casa ou não, eu estou tão motivada em resolver essa questão que já não me incomodo mais. E entro num processo de extrema alegria e felicidade porque eu encontrei o meu eu e que tudo que eu preciso está dentro de mim. Então, nesse momento eu abro para as perguntas, eu convido aí o nosso pessoal de suporte para poder nos trazer essas questões e eu fico à disposição de vocês para poder
responder e trazermos um debate aqui para ficar mais rico essa nossa conversa. Muito obrigada, eu novamente aviso a vocês, aí eu estou com Maria Augusta Rufino tanto no Instagram quanto no LinkedIn, a minha página é Maria Augusta, tem muito material, inclusive algumas palestras que eu faço como essa e materiais lá que vocês vão poder baixar e poder, enfim, naquilo que vocês quiserem, participar desse movimento que eu faço do compartilhamento do conhecimento. Então, eu vou ver aqui as perguntas agora para que a gente possa, então, enriquecer mais esse nosso debate. Então, vamos lá. A primeira pergunta diz assim, professora, muitas vezes as crises baqueiam e até derrubam pessoas. Como criar... Vou pedir só o pessoal parar um pouquinho, senão não vou conseguir ler. Como criar resiliência para que tal fato não ocorra? Bom, eu não posso impedir que os fatos aconteçam. Os fatos acontecerão, né? Então, não adianta eu dizer que eu vou parar ou me blindar a esse fato, porque para eu poder me blindar, às vezes eu faço uso de fatores externos, como a bebida, como droga ou qualquer outra questão. Mas nesse momento, o que eu tenho trazido para mim, e vou trazer, eu posso falar da minha experiência, o que eu tenho que aprender com essa situação. Eu pedi tanto para parar, para ter mais tempo, para poder ler, para tirar projetos da gaveta, e a vida vem e me coloca isso no colo, né? Então, como que eu me reinvento? Eu sou uma profissional autônoma, eu não tenho uma carteira assinada, imaginem, eu tenho que trabalhar todo dia para receber. O que se fez foi buscar profissionais, complementariedades de profissão, de apoio mútuo, de buscar os amigos que pudessem nos apoiar para que a gente não caísse, né? Então, de novo, resgate o valor que tem dentro de você e o que você sabe fazer neste momento, que pode fazer dentro de casa, pessoal, por favor. Nós ainda estamos em momento de isolamento social, né? Isso é muito importante, mas para que não nos derrubem, busquem essa força dentro de você. E para isso aí tem a meditação, tem o exercício físico, tem uma boa leitura, né? Tem um bom filme, tem uma boa conversa. Sabe o que eu tenho feito, pessoal? Eu tenho marcado conversa no telefone. Coisas que a gente não fazia mais. Eu marco hora com os amigos, podemos conversar às 8 da noite? Bate papo, chama pelo WhatsApp, não paga nada, use teu processo aí de dados, mas conversem com as pessoas, troquem ideia, busquem apoio nos amigos. Então, essa é a minha dica aí. Segunda pergunta é que habilidades precisamos desenvolver para não sermos pegos tão de surpresa e possamos nos adaptar com maior desenvoltura. Lembram que eu começava essa fala pelo cisne negro? Eventos como o Cisne Negro não mandam aviso. Ou melhor, o planeta já estava mandando vários avisos, né? A gente estava vendo situações acontecer, o que foi esse incêndio na Austrália, com milhões de animais sendo mortos e a gente não deu bola, né? Então, cisnes negros não mandam aviso. Eles chegam, eles caem de paraquedas no teu quintal e você tem que administrar aquele bicho ali. Mas o que é que nós precisamos? Entender e nos autoconhecer. Então, quais são as habilidades técnicas, profissionais e humanas que eu disponho para poder me auto-reinventar? Né? Então, é aquilo. O que eu já fiz antes? Lembra que eu falava de um curso que eu fiz de gestão do tempo? Pessoal, eu fiz aquele curso, não era da minha área, quem me conhece sabe, mas eu fui muito bem. Quando aconteceu o processo, eu digo, gente, eu consigo transformar isso aqui em gestão de equipes remotas. Eu já trabalho há 10 anos dentro de casa, eu conheço esse ambiente, eu sou professora, eu sou pesquisadora, como que eu transformo isso num curso? E eu liguei para alguns clientes que eu tinha e disse, olha, eu estou com um curso pronto. Não estava pronto. Não estava pronto. Mas o que nossa, quando é que você pode vir gravar? Naquela época a gente ainda podia sair. E gravamos um dia inteirinho, já com isolamento, com muito álcool gel, e gravamos, mas o que eu fiz? Eu peguei aquilo que eu já tinha, vi a necessidade aqui, encaixei. Então, é aquilo que Aristóteles fala, o seu propósito está naquilo que o mundo precisa com o que você sabe fazer. Mas se você nunca identificar o que sabe fazer, nunca vai conseguir oferecer para alguém. Então, dentro do curso que você faz, quantas coisas você pode aproveitar hoje? O que eu posso trazer? Gente, nós temos hoje um bem que se chama internet, para o bem e para o mal, mas eu vou trazer o lado bom da internet.
Quantos cursos você pode criar hoje para ajudar as pessoas, né? Quantas orientações, quantas mentorias, quantas facilitações você pode trazer. Nós sempre seremos pegos de surpresa, mas teremos maior ou menor resiliência conforme a nossa capacidade de adaptação, né? Então, de novo, a vida está sempre em mudança, né? E a gente tem que ter essa flexibilização de poder ver o que é que eu posso fazer. Nem que seja nessa hora fazer bolo e vender para dentro do meu condomínio, porque aquilo ali pode ser muito fácil de fazer. Eu acho que nós temos que... Eu sempre gosto de fazer assim, olha, quando vai alguém para o estrangeiro, né, fazer um curso fora, no Canadá, Estados Unidos, enfim, sempre traz uma coisa que trabalhou, que cuidou de criança. E aqui no Brasil a gente tem um preconceito danado dessa bobagem, né? Então, imagina que se você estivesse fazendo um curso fora, o que é que você faria para poder angariar um pouco mais de recurso, né, e não ser tão surpreendido? Faça o mesmo. Eu me lembro que uma vez na minha cidade, em Florianópolis, deu uma grande enchente no dia de Natal, no dia 23 para 24 de dezembro. A casa da gente só tinha árvore de Natal, presente pelo chão, e a minha casa encheu. O bairro onde eu morava, a água subiu muito, maré cheia, numa ilha, eu realmente fiquei... Eu me lembro, eu com uma árvore de Natal na mão, eu digo, o que é que eu faço com esse negócio agora? Então, qual é o significado? Qual é a relevância que tinha aquilo ali? Mas nenhum. E aí o único lado seco era a nossa cozinha, eu, a minha filha, que na época tinha uns 8, 9 anos, meu ex-marido, e sentamos não podíamos sair porque a cidade estava totalmente ilhada, tivemos que passar aquele Natal sozinhos, e eu brincava assim, imagina que se estivéssemos fazendo um doutorado no Canadá, como que seria o nosso Natal? E aí brincamos com aquilo ali, revertemos a situação e fizemos uma grande noite, imaginando que estivéssemos em outra situação, que não estaríamos com a avó, com os tios, com o amigo invisível, que aquilo tudo ficou para frente, né? Então, gente, é isso daí, sabe? Nós sempre seremos pegos de surpresa, os fatos não mandam recado e nós é que temos que ter a resiliência para poder contornar essa situação. Daí vem uma outra pergunta que fala, que habilidades precisamos desenvolver para não sermos... não, isso aí já foi dito. Então, professora, quais dicas de organização de tempo você poderia nos dar, pensando principalmente nesse momento de quarentena? Gente, adoro esse tema. Primeiro ponto é... Nossa, isso dava uma outra live, eu acho que eu vou pedir para a USP me chamar, porque é 1 hora de conversa. Mas, em síntese, pessoal... Nós não conseguimos fazer 2 coisas ao mesmo tempo, a mente não dá. Nós precisamos de ter uma organização dos fatos. Então, o que eu sugiro é que você faça uma lista no Word. Não faz no papel não, porque não funciona. Traga isso para um Word muito simples, colocando tudo que você precisa fazer, do lado a data que precisa ser entregue, e depois, no dia, você trabalha a sua prioridade para aquilo ali. E aí, no dia, você vai saber exatamente o que tem que fazer. Trabalhe 1 hora, 1 hora e meia e dê um intervalo de 15 minutos, isso é muito importante. Tem uma técnica chamada técnica Pomodoro que eu gosto muito de trabalhar, então a cada hora para 15, e parar é parar mesmo, vai lavar a louça, põe a roupa no varal, e vai trazer isso daí, e principalmente se comprometa com as entregas do seu dia, porque se tem alguma coisa para ser entregue, eu não vou poder parar para ver televisão, né? Então eu nem ligo a televisão, aqui eu estou trabalhando. Então, o meu momento é totalmente focado naquilo que eu preciso fazer. Então, na medida em que você primeiro lista tudo que precisa fazer, define as suas prioridades, você vai destinar o tempo para poder fazer e ter foco. Sentou, faz aquilo ali até terminar, né? Não pega uma coisa, pega outra, que a nossa mente não acompanha isso daí. Mas aí vai ser muito fácil você se organizar, né? Eu recomendo que você veja um filmezinho no YouTube chamado Técnica Pomodoro, ou uma técnica chamada GTD, Getting Things Done, também ajuda a gente a pensar e vai poder, visto que a gente não vai ter tempo aqui de desenvolver isso. Bom, seria possível indicar leituras adicionais a esse assunto comentado na palestra? Sim, você entra lá no meu site Maria Augusta, tem estante de materiais, na abinha lá, vai ter estante de livros e tem uma categoria que é Design Your Life, desenho da sua vida. E ali tem todos os livros das quais eu leio e como eu pesquiso e como que a gente traz essa análise pessoal, né? Então, tem muita coisa boa ali, eu tenho um e-book chamado Você no Comando de Sua Vida, que também está ali, que tem vários materiais, você também pode procurar esse material ali, que está todo disponível no site, é só entrar e baixar. E os livros, eles estão linkados já com a Amazon, então, se você quiser, pode entrar e já vai direto
Não, eu não vendo livro. Bom, então esses são os livros. Como romper barreiras institucionais quando se quer inovar e reinventar a docência e a extensão. Bom, nós fazemos parte de determinadas comunidades. Eu sempre digo que é bom comer o mingau pela borda, porque se pegar pelo centro vai queimar a língua. Nós vamos trazendo, aí a gente trabalha com uma visão da inovação aberta, do professor Henry Chesburg, que eu adoro pesquisadora com ele e tal, já fiz uns 3 cursos presenciais com ele aqui nos Estados Unidos, que se aconselha a gente trazer células à parte para poder fazer pequenos protótipos e poder prover essa inovação. Porque nós temos instituições muito consolidadas, tem aquilo que a gente chama do glóbulo branco, que tende a matar qualquer processo de inovação. Não é só numa instituição de ensino, mas é natural das instituições. Então a recomendação que eu dou é criem um processo como se fosse uma startup, apartado do centro principal e deixa crescer. Porque vai crescer, vai ficar viçoso e bonito e todo mundo vai querer ser pai depois dessa criança. Então, primeiro experimentem fora, num contexto de um time de 8 a 10 pessoas, de comunidades, né? Eu estou acompanhando o professor Nicoleles aí, que está criando uma força-tarefa fora de qualquer instituição para ver a cura do Covid. Hoje já são 700 pesquisadores no mundo. Então, a internet hoje nos permite trazer centros de pesquisa, das quais, claro, tem uma dedicação, a gente não tem orçamento para isso, mas esse é o papel de todo grande empreendedor, né, dar um pouco do seu esforço até que depois venha alguém e resolva investir na ideia. Mas a recomendação que eu dou é isso, não faça dentro de casa, criem grupos de trabalho fora, porque a instituição é natural que queira matar a ideia, é da sua natureza, é como o nosso corpo humano. Por botar qualquer coisa estranha aqui, ele vai lá e vai querer expurgar, né? Então tragam fora que vai conseguir. É preciso ter algumas habilidades ou comportamentos antecedentes para viabilizar a reinvenção em si? Não, não precisa. Qualquer pessoa pode se reinventar. Eu vou trazer o exemplo aqui da Odete. A Odete é uma pessoa que já trabalhou muito comigo, eu dizia que era meu anjo da guarda, porque eu trabalhava fora, tinha uma filha pequena, e a Odete trabalhava na minha casa. E depois a Odete, enfim, ela até hoje é minha amiga, mora em Florianópolis, e ela cuida de uma senhora já de idade, e essa senhora, enfim, a família, como todo mundo, né, quem pôde levou para casa de um filho e cancelou as pessoas que iam e vinham todo dia. E esses dias ela me mandou um WhatsApp dizendo, olha, me passa os contatos do fulano que era da minha família, porque eu estou fazendo bolo e vou levar agora em casa, bolos da Odete. E ela resolveu, nesse momento, fazer aquilo que ela sabe fazer de melhor, que são doces maravilhosos, ela faz uma comida divina, e está fazendo isso daí, levando para as pessoas. Então, a qualquer momento, aquela sua habilidade, a sua capacidade de reinventar, ela pode se transformar em algo útil, da qual você pode até se descobrir, né? Porque aí tem um caso de uma ex-aluna minha que trabalhava numa grande empresa, teve o bebê, ficou de licença maternidade e começou a fazer as papinhas, ela não gostava daquilo que via, não tinha muito confiança em papinhas prontas que tinha no supermercado, ela começou a fazer a papinha da filha, as amigas começaram a pedir, em 3 meses ela criou uma embalagem, entregava nas empresas e virou a fábrica da papinha. Conclusão, depois daquele processo de fazer papinha, o sogro e o pai ajudaram ela a criar uma cozinha industrial, ela antes fazia num apartamento minúsculo na cozinha dela, e hoje ela tem a fábrica da papinha a partir de fazer papinha para a filha, e ela está perto da filha e hoje está entregando, enfim. Então, gente, todos nós temos habilidades, o que nos mata de fazermos uma coisa nova é o preconceito. O que é que os outros vão dizer? Esqueça os outros. Os outros não pagam as suas contas, os outros não sabem quanto que você sofre, quanto é que você é feliz. Se desvincule da aprovação dos outros, né? Quando a gente consegue trazer aquilo que realmente é genuíno e pessoal, a gente extrapola as fronteiras, né? Então é isso, vamos lá. Como identificar o que pode ser melhorado? Normalmente é aquilo que te incomoda, aquilo que alguém dá como feedback, ou alguém como identifica que não está muito bom. Então escute os outros, gere empatia e pergunte aos seus amigos, às pessoas mais próximas, qual é o seu lado escuro. Tem uma tabela que chama Janela Johari, é uma sigla
dos dois autores, que fala do nosso lado obscuro e do nosso lado que a gente não vê, né? Então, é Johari, Johari. Pesquise sobre isso, que ali ele mostra qual é esse nosso lado obscuro, que é um lado que eu não sei que eu tenho, gente. Eu tenho uma voz rouca, eu não sabia que tinha, até que um dia falou assim, eu gosto de te escutar porque tu tens essa voz rouca. Voz rouca, eu não sabia que eu tinha. Então a gente sempre tem um lado que alguns acham um pouco mais agressivo, que acham que a gente é muito direto, ou não está muito bom, e aí não tem outra forma. Se você não tiver amigos, colegas, ou alguém que possa te dizer, você nunca vai ver, porque é o nosso lado da qual a gente realmente não enxerga. Então só os outros nos dizendo, né? Então é isso, mais alguma pergunta, pessoal? Esse material vai estar disponível para vocês, complementariedade tem nos endereços que eu já passei dentro do meu site, enfim, lá no meu Instagram também. Tem mais uma pergunta. As coisas que me deixaram no Kairos no passado, hoje não me fazem mais nada. Ando achando muito difícil ter real interesse ou paixão por algo. Assim, nós modificamos, né? Já tivemos namorados que defendemos paixão eterna e depois separamos, né? Então não é o fato. Nós mudamos os nossos interesses, mudamos a nossa forma de olhar. Então o que cabe agora para você, eu sempre digo, onde é que você se pega cantando sem mais nem porquê? Eu adoro esse trecho dessa música, né? Então onde você se pega cantando sem mais nem porquê, ali está a sua essência. Então comece a se observar. Tem Kairos na sua vida, sim. Todos nós temos Kairos, né? A gente não abandona isso, porque senão a vida seria muito maçante. Então verifique, comece a se observar onde é que você se pega cantando, né? E ali está a essência, gente. Aí sai cantando, pega a vassoura, dança mesmo, e que tem horas que eu danço mesmo, eu ponho aquela música maravilhosa e danço sozinha, porque a gente tem sempre o Kairos. Nós é que nos esquecemos, né? Então como que a gente resgata isso aí? Qual a dica para aproveitar o tempo, criar rotina e não se sabotar? Gente, eu sou da lista. Eu sou a mulher da lista. Eu adoro uma lista e adoro fazer check. Então é um lado muito pessoal, né? Qual é o seu compromisso com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento, com aquilo que você tem que entregar? Isso é autoconhecimento. Eu não posso dizer para vocês como eu faço, porque é a minha forma de criar. Mas na medida em que você se compromete com aquilo que realmente tem significado e você quer entregar, eu me lembro que quando eu me sentei, que eu descobri o tema da minha pesquisa no meu mestrado, gente, eu sentava às 7 da manhã e levantava às 10 da noite, porque eu tinha que dormir. Mas o tempo e a paixão para escrever, em 3 meses eu escrevi tudo, né? Porque realmente aquilo não tinha sabotagem, aquilo eu estava vivendo em Kairos, era uma delícia. Então, quando tem algo muito maçante, que te dá sono, tira energia e te põe na cama, ou te observa. Porque esses são ladrões da sua energia, né? Aquilo que a gente chama de chupa-cabra. Então a gente tem ladrões da nossa energia vital. E fazer aquilo que a gente não gosta é um ladrão da energia vital. Então se observe nessa energia vital e se aquilo está te dando sono, meu amigo, cancela, porque ele tá tirando aquilo que é mais precioso da sua vida. Então é isso aí. Então, acabou, pessoal. Vamos lá, né? Depois, se tiver mais alguma pergunta, eu posso responder por e-mail, fico à disposição, e uma gratidão muito grande. Se observem, se analisem, né? Agradeçam essa vida que a gente tem, as circunstâncias que nós estamos, somos aí 5% da população que está nessa situação tão privilegiada, que está dentro de uma instituição de ensino como a USP. Agradeço a todo o pessoal do escritório de carreiras, a Luciana, a Cris e a Tânia, que confiam na minha fala, e namastê para vocês, fiquem em paz e muita saúde e prosperidade nessa forma tão linda de ser.